Senhor presidente Humberto Coutinho, senhores deputados, senhoras deputadas, eu tenho acompanhado pela imprensa e assisti hoje a reportagem veiculada no Bom Dia Brasil com relação ao Hospital de Traumatologia que está sendo preparado e em breve será entregue à população do Maranhão. Vi a matéria veiculada, vi as críticas, a polêmica e vou explicar em detalhes o que aconteceu, porque é necessário explicar e é necessário que essa resposta e esse debate chegue aos mais diversos cantos do Maranhão. Não terão o mesmo poder que a Rede Globo tem, porque a Rede Globo chega às casas de todo mundo, mas aquela matéria, ela comete, caros colegas jornalistas, primeiro um equívoco original, que é não ter ouvido o outro lado, não ter dado ao governo a oportunidade de explicar. Porque tivesse dado a oportunidade de explicar, teria compreendido o que aconteceu naquela situação. E eu não viria a esta tribuna tratar desse assunto se considerasse que não tem uma explicação que me convencesse. Até porque eu, no passado, denunciei um contrato imoral e ilegal, lá na São Luís Rei de França, quando foi alugado um prédio do então pré-candidato ao governo do estado, Edinho Lobão, e este prédio nem sequer começou a ser reformado. E eu digo isso porque fui ao prédio, tentei entrar, acompanhado dos deputados Bira do Pindaré, Rubem Júnior e o então deputado Marcelo Tavares, e nem sequer nos deixaram entrar para olhar o que tinha dentro do prédio. Mas, voltando a este assunto, que nós não estamos falando mais deste caso que já foi vencido e superado. Primeiro, como reformar um prédio sem primeiro alugar? Como é que o governo poderia entrar num prédio particular sem que tivesse um contrato de locação? Primeira pergunta que precisa ser respondida. Como é que se entra na casa de alguém, num bem do outro, e vai lá modificar a estrutura sem que o outro tenha permitido, sem que haja um contrato? Quanto mais quando se trata de recursos públicos que serão usados. Exige formalidade, exige contrato. Mas alguém pode fazer uma pergunta: mas está alugando um prédio, ele já não teria que ter as características necessárias para aquela finalidade? Ora, ali vai funcionar um centro de ortopedia e traumatologia. Em qualquer circunstância, e em especial os médicos aqui presentes nesta casa sabem, que teria que se fazer as adequações. A obra está em fase de conclusão. E mais, aí é o detalhe da má-fé, deputado Marco Aurélio. O valor que foi gasto na reforma, ele vai ser abatido no decorrer do contrato do aluguel. Mas isso nem é, deputada Francisca, uma decisão do secretário Lula, que é a secretaria com quem foi feito o contrato, quem contratou o prédio. Isso está previsto na lei. As melhorias e intervenções que são feitas em um imóvel alugado, elas, obrigatoriamente, elas têm que ser compensadas no decorrer do contrato. Isso é uma garantia prevista em lei para que a pessoa que faça os investimentos, até para evitar que se houver no decorrer do contrato uma interrupção num período muito curto do contrato, como é que vai ficar as melhorias que foram feitas, os investimentos? Quem fez os investimentos vai perder? Óbvio que não. Então, está na lei e todo o investimento que foi feito, ele vai sendo abatido e compensado no decorrer do contrato. Deputado Otelino, quando puder, me conceda uma parte. Deputado Marco Aurélio, Vossa Excelência já tem a palavra. Primeiro, cumprimentá-lo pela firmeza, pela serenidade com que vem
discutir esse tema. Não se esconder. Não ir exatamente na onda daqueles que procuram negar o que está sendo feito. O que tem sido colocado, tanto pela oposição como pela mídia aliada a esta oposição, é exatamente procurar negar tudo que tem sido feito, se apegando a detalhes dentro de um contexto para procurar negar o propósito daquela ação. Eu digo, por exemplo, na Escola Digna, um dos programas mais importantes do governo Flávio Dino, que até o final desse ano terá construído 200 escolas, substituindo as escolas de taipa, além das reformas e reconstruções, mas às vezes pegam alguns pontos e não necessariamente com a verdade estando presente, para tentar desqualificar, para tentar negar aquele grande feito que está sendo realizado para a população. Não diferente da situação. Por exemplo, avalie se o governador Flávio Dino não fizesse a clínica de ortopedia e traumatologia. Se o governador Flávio Dino não fizesse, alguém estaria falando hoje? Ninguém estaria falando. Porque entenderia, deixa isso para a prefeitura tomar de conta. Deixa o pessoal esperar meses e anos na fila por uma cirurgia eletiva. Ninguém falaria nada. A própria oposição não falaria nada porque não fez. Não falaria. Agora, justamente por fazer, por ter uma firme determinação, é que tem sido procurado macular para tirar a grandeza da ação que tem sido realizada pelo governo Flávio Dino. Obviamente, a reforma demorou. É um prédio grande, é um prédio que teve que refazer toda a parte elétrica, hidráulica, toda a adaptação, mas o foco do governo é: o hospital será entregue para a população. E o sofrimento dessas pessoas haverá de cessar, dessa demora para ter o atendimento numa cirurgia, dessa dificuldade, dessa fila enorme. O que muitas vezes procura-se dentro desse contexto é tirar uma resolutividade de um problema, porque o governo Flávio Dino vai dobrar o número de leitos de ortopedia e de traumatologia aqui na capital. Então é a firmeza do governo em continuar, em entregar essas ações. E onde está a mudança? Está exatamente em implantar um serviço que não tinha, de dobrar esse atendimento. A mudança está, por exemplo, na oncologia lá em Imperatriz, porque não tinha o serviço de radioterapia e hoje tem gratuitamente para a população, porque o Estado custeia. A mudança está em hemodiálise lá em Açailândia, porque não tinha. Os pacientes tinham que andar 100, 200 quilômetros todos os dias e agora tem, pagos pelo governo do Estado. A mudança está no serviço de oncologia infantil, por exemplo, em Imperatriz, que já está em fase de implantação. A mudança está no Hospital do Servidor, que está sendo construído em São Luís, com uma firme determinação de uma condução correta, de um direcionamento correto dos recursos do servidor. Aí está a mudança. Mas se o governador Flávio Dino não fosse fazer esse hospital, ninguém estaria nem falando. Exatamente. Tem procurado tirar o brilho dessa ação e de outras ações do governo, procurando pegar um contexto para negar tudo o que tem sido feito. Mas o povo, sobretudo o povo mais carente, sabe como esses investimentos estarão mudando as suas vidas. Como já tem sido feito nos hospitais macro-regionais e em tantos serviços que estão se ampliando no momento de crise. Num contraponto a todo o Brasil, o governo do Maranhão consegue ampliar seus serviços de saúde. É nesse sentido que eu faço a minha fala e agradeço a parte. Deputado Otelino, deputado Rafael Leitovo também solicita uma parte. Deputado Rafael. Realmente, a gente não poderia esperar outra coisa da imprensa que vinculou a matéria com relação ao hospital e aquela denúncia. Porque a grande mídia, ela faz um tribunal de exceção, não só com o governo do Maranhão, que realmente está transformando o Estado, mas com toda a classe política. Infelizmente, hoje,
a grande mídia coloca a classe política como o grande mal desse país. E o que não é verdade. Estamos agora aprovando a reforma política, o Congresso. Se falava e proíbe o fundo empresarial. Bom, e quem vai fazer as doações? Fala-se de fundo público. Tudo é oriundo de crítica. Agora, com relação ao estado do Maranhão, um jornalista perguntar a mudança que está acontecendo no Maranhão é porque realmente não acompanha ou não, obviamente, não vai falar dos avanços que tem no estado do Maranhão. Eu digo isso porque sou de uma região de fronteira do estado do Maranhão com o estado do Piauí. E que todos conhecem o estado do Piauí por ter uma referência na medicina. E ouvi do diretor-geral do HUT, que é o Hospital de Urgência de Teresina, elogiando o governo do Maranhão porque reduziu em quase 70% os atendimentos de pacientes oriundos do Maranhão no Piauí. Por quê? Porque o governador colocou para funcionar os hospitais macro-regionais. Inaugurou, equipou e colocou para funcionar. E isso é uma mudança que se gasta, salvo engano, quase 30 milhões por mês para a manutenção desses hospitais. O hospital de trauma vai desafogar ainda mais os estados vizinhos e vai dar uma demanda a uma fila. Obviamente, não tem como você fazer um processo daquele de reforma sem ter, obviamente, o compromisso do aluguel. Mas o mais importante é o serviço de traumatologia, além da solução para o hospital de câncer, para poder avançar também na questão do tratamento de câncer. Então, obviamente, a gente não ia esperar outra maneira, até porque parece que, desde quando o governador Flávio Dino virou governo do Maranhão, o Bom Dia Brasil tem que ter uma pauta negativa sobre o Maranhão. Uma vez eu critiquei aqui a TV Mirante, e o deputado Adriano até entendeu de uma outra forma, sobre a inauguração da ET do Vinhais, que naquele momento era um avanço importante para o Estado, para São Luís, porque essa obra, desde 2009, que a capital esperava e foi conseguido entregar. Mas que toda semana há uma notícia negativa sobre o saneamento do Maranhão, há uma notícia negativa. A turma do quanto pior melhor, ela não descansa. Ela está todo o tempo, insistentemente, procurando o que apontar. Mas na hora de falar dos dados e dos avanços, que o deputado Marco Aurélio citou do Escola Digna. Mas vamos falar da segurança, das mais de 500 viaturas que o governo Flávio Dino entregou. Vamos falar dos mais de 2.000 policiais que o Flávio Dino nomeou, das promoções, das progressões dos professores, da escola digna. Então, são muitos os avanços. E a população do Maranhão sente sim uma mudança real. Os programas Mais Asfalto. Digo isso porque sou de uma cidade de 165 mil habitantes. A ex-governadora Rosiana ficou os últimos 6 anos no mandato. Timon não recebeu 5 quilômetros de asfalto. E hoje já recebeu mais de 40 do governo Flávio Dino. Essa mudança de parceria com os municípios que existe agora. Então, deputado Otelino Neto, esse ataque da mídia ao governo Flávio Dino, a gente já deveria até não esperar outra coisa. A gente vai sempre ter que, infelizmente, conviver com esses ataques, e é importante fazer esse enfrentamento na tribuna para que muitos maranhenses entendam realmente o que ocorreu, o que está ocorrendo e os serviços que nós vamos ampliar. Poderiam, inclusive, ter falado da Casa Ninar, que o governo do Maranhão tirou um órgão público que servia para fazer festas e banquetes para dar ao povo do Maranhão, aos atendentes dos pacientes com microcefalia. E isso não foi matéria do Bom Dia Brasil, deputado Levi Pontes. Não interessa a Globo falar bem do governo Flávio Dino. Porque eles têm um objetivo, que é tirar um governo progressista que está trabalhando para o povo do Maranhão. Mas não vão conseguir, porque já muitas décadas fizeram mal ao Estado do Maranhão e com muita fé em Deus nunca mais voltarão. Obrigado, presidente Otelino. Agradeço os deputados Marco Aurélio e Rafael Leitor pela parte. Peço que inclua... Deputado Otelino, quando for conveniente, eu quero uma parte. Concedo já, deputado Levi. Peço que inclua os 2 apartes ao meu pronunciamento. Só para completar um pouco desse aspecto levantado pelos deputados Marco Aurélio e Rafael, é claro que o objetivo é o quanto pior melhor, deputado Rafael. O que a oposição saudosista, e que ainda não conseguiu superar a cachapante derrota eleitoral
de 2 anos e meio atrás, embora já se aproxime uma próxima. Aliás, teve uma grande derrota em 2012, em 2016, e já se aproxima uma nova e acachapante derrota em 2018, porque o povo do Maranhão não haverá de querer experimentar tempos tão sombrios que passaram décadas experimentando no passado. Mas o hospital, e aí é o grande sentido de tentar macular este grande projeto, ao abrir o Hospital de Ortopedia e Traumatologia, não só vai quintuplicar a quantidade de cirurgias realizadas nesta área, como vão desocupar 24 leitos do Hospital do Câncer. Ou seja, tem um duplo benefício. Atende as pessoas que precisam dos serviços de ortopedia, traumatologia. Serão 50 novos leitos especificamente para esta finalidade. Destes 50 leitos, 10 leitos de UTI, e ainda vão disponibilizar os 24 leitos que hoje são ocupados no Hospital do Coração pela área de ortopedia. E esses leitos ficarão disponíveis para exclusivamente o tratamento do câncer. Então, é um hospital mas este hospital está dentro de um contexto de ampliação dos serviços na rede de saúde, que ainda é deficitária, mas só não enxerga quem não quer os avanços e os vários hospitais que foram abertos. Aí alguém pode dizer, não, mas alguns desses hospitais já estavam construídos. Sim, o difícil não é construir o hospital. Difícil, deputado Levi, já concederei a parte a Vossa Excelência sabe bem disso, difícil é manter o hospital funcionando. E o governador Flávio Dino vem enfrentando esse desafio, abrindo novos hospitais para conseguir, no menor espaço de tempo possível, reduzir esse déficit grande que existe hoje e essa enorme fila de pessoas que sofrem pela falta de vagas nos hospitais. O novo hospital, que em breve será entregue ao povo do Maranhão, ele vai também colaborar com o Socorrão 2, que vive sobrecarregado ainda por conta de não terem leitos suficientes nos outros hospitais para atender essas situações de ortopedia e traumatologia. Então, assim como o projeto Ninar, que por incrível que pareça foi criticado aqui, eu não sei como é que alguém pode criticar um projeto como esse. Projeto que nem devia ser razão de polêmica, porque realmente foi uma ideia muito importante que atende hoje diversas famílias que não tinham a quem recorrer, no caso das famílias que não têm condições de pagar um tratamento. Então, diferente do que acontecia no passado, se alguém pensou que a bancada governista iria fugir desse debate, ou iria ficar aqui esperando para ver se a oposição ia tratar do assunto, para deixar o assunto morno e esquecer. Não, nós estamos dispostos a debater este assunto na tribuna, nos veículos de comunicação, onde tivermos acesso para discutir, nós vamos discutir, porque nós estamos de consciência limpa, que nós defendemos um governo que está mudando a história do Maranhão, queiram os saudosistas ou não, a vida do maranhense está melhorando no governo Flávio Dino. Não adianta negar isso, e isso nós constatamos todos os dias. O governador, em suas redes sociais, inclusive, já se manifestou, que também é outra coisa que mudou muito no Maranhão. Antigamente o Maranhão, até o governo anterior, nem governo tinha. A governadora, a cada crise, ela mergulhava e se escondia. O governador, em qualquer momento que é questionado, ele se manifesta. Aí alguns dizem, porque o governador passa muito tempo no Twitter. Um governador moderno, transparente, democrata, faz assim, vai para as redes sociais, quando não tem um império de comunicação para poder se defender. Mas não pensem vocês que nós achamos que nós temos medo do fato de existir um império contra. O governador Flávio Dino ganhou a eleição de governador contra todo esse sistema. E graças ao povo do Maranhão, que está vendo o que está sendo feito a duras penas, o governador Flávio Dino continua falando diretamente para o povo e através dos veículos de comunicação que estão disponíveis. Deputado Levi. Obrigado, deputado Otelino. Quero parabenizá-lo
pela coragem de subir esta tribuna e, eu digo, explicar ao povo em geral o que está se fazendo no Maranhão, não somente na saúde. E isso realmente incomoda quem nunca fez. Isso é fato. E nós temos que explicar esses avanços que nós estamos tendo nesses 31 meses de governo, é aqui nesta casa, visto que a maioria dos órgãos de imprensa desse Estado ainda é uma imprensa dirigida. O que a Rede Globo fez hoje saiu, claro, da sua filial aqui no Maranhão. Isso é óbvio. Então, como não tem o que contestar, se apela para essas notícias infundadas. Por quê? Todo mundo sabe o vazio que existe no estado do Maranhão no que diz respeito à ortopedia e traumatologia. Aí vem com a história de que há menos de um ano se paga aluguel e ainda se reforma um prédio. Ora, deputado, como é que se admite pegar uma clínica pequena, particular, principalmente ligada à obstetrícia e ginecologia, porque lá eu fiz cirurgia dezenas de vezes, e se fazer e implantar no mesmo mês um hospital de referência em ortopedia, tendo esses avanços que Vossa Excelência acabou de falar, inclusive com 10 leitos de UTI, aumentando em 5 vezes a sua capacidade de ortopedia. O Maranhão tem pressa. Nós já perdemos aí décadas. É porque o nosso governo hoje tem uma visão estratégica, geográfica, de gestão diferente do passado. Nós vamos deixar nesse governo 10 grandes hospitais com resolutividade. Nós estamos aí por inaugurar Balsas e depois Chapadinha. Esses hospitais, sim, têm resolutividade, têm razão de ser. Portanto, deputado, quero aqui deixar aos nobres deputados de oposição que vão cada vez mais usar fatos midiáticos, porque não tem o que verdadeiramente apresentar, como foi lido aqui pela ilustre deputada, que no contrato que foi feito com a clínica Eldorado, realmente no contrato ali, fala de benfeitorias úteis, que não é descontado no salário. Mas é bom que se deixe bem claro, que na lei do inquilinato, lá assegura, através das benfeitorias necessárias, que são essas, sim, serão descontados no valor do aluguel. Hoje eu já estive discutindo isso com a minha assessoria jurídica, a lei do inquilinato. Portanto, esse contrato é lícito, é legal, e ele já vem sendo costurado desde 2015. Portanto, entendemos que a população não pode mais esperar por um hospital desse porte, visto que eu tenho testemunhas de pessoas que precisam botar prótese em quadril há vários anos, tratar de cirurgias mais especializadas, como rotação de manguito, e não se faz há 10 anos, tem que mandar para fora do estado. Portanto, esse hospital é da máxima importância para o povo do Maranhão. E eu queria deixar também
muito claro que este governo, que extremamente bem avaliado, não só na saúde, através desses projetos de alcance social, como o NINA, o espectro do autista, também tem a Força Estadual de Saúde, e agora nós já vamos lançar um outro programa de saúde, que vai trazer benefício em todo o Maranhão. Portanto, eles não aceitam, deputado, que a penitenciária esteja calma, que o índice de criminalidade diminua. Eles não aceitam que a educação, nós temos um programa moderno, um programa que é invejado por outros estados. Em todos os setores da atividade humana, esse estado nos orgulha com essa administração progressiva, moderna e em benefício dos mais carentes. Muito obrigado, deputado. Agradeço pela parte, deputado Levi. Otelino, Deputado Rogério. quando possível, me permita uma parte. Agora. Deputado Otelino, o que nós vimos hoje de manhã no Bom Dia Brasil, nada mais foi do que uma reportagem chapa branca, né? Isso me remeteu aos anos de 80 e 90, deputado Otelino, onde concessões públicas eram usadas descaradamente como ferramentas políticas. Hoje eu vi uma repetição disso. A Globo não teve, e falando com jornalistas, ficaram impressionados como a Globo aceita uma reportagem como foi feita hoje, onde a empresa que fez a reportagem, a Mirante, que é a filial da Globo aqui, não ouviu, não permitiu que fosse feito o contraditório, não ouviu a Secretaria de Saúde, sequer leu a nota de esclarecimento da Secretaria, que criticasse depois, mas que desse essa oportunidade. Diferentemente do que fez, deputado Otelino, com a assessora jurídica por ser filha de um magistrado. O magistrado teve a possibilidade de fazer seu contraditório, mesmo criticado após isso. Mesmo tendo sido feitos comentários, e eu aqui não conheço pessoalmente o desembargador, sobre sua conduta que nada tinha a ver com a questão tratada na reportagem. Então aqui, deputado, eu queria repudiar a matéria chapa branca que foi veiculada hoje. Os esclarecimentos já foram dados. A questão da Clínica Eldorado, deputado Otelino, nada mais é do que uma opção que o governo fez, a mais rápida, para que a gente possa duplicar o número de leitos ortopédicos em São Luís, para que a gente desafogue os socorrões tão criticados. Isso é uma forma de parceria também, deputado Otelino, do governo do Estado com o município de São Luís. Então, aqui eu queria lhe parabenizar pelo seu pronunciamento e pela sua iniciativa de puxar o debate. Nós estamos aqui, nós que eu digo da base do governo, para fazer o debate, o bom debate, em qualquer ambiente que seja escolhido. Agora, que se respeite a possibilidade de que todos possam falar. Não como foi feito hoje na Globo, assim, de forma lamentável, né, se vincular a nível nacional uma reportagem completamente chapa branca. Aqui, parabéns pelo seu pronunciamento e dizer que vamos permanecer aqui no plenário para que a oposição possa se colocar e a gente possa fazer esse debate. O nosso governo não tem nada a esconder, deputado Otelino. Depois do nosso governo, as prestações de contas vão ser aprovadas com toda certeza, porque nesse governo não existe ilicitude. E os deslizes que possam ser cometidos são corrigidos e punidos pelo nosso comando, né, pelo nosso governo. Nós não passamos a mão na cabeça de quem quer que seja. Então, confiando no secretário Lula e no governador Flávio Dino, tenho certeza que a opção da Clínica Eldorado foi a melhor, foi a mais viável possível. E aqui, mais uma vez, repudiar a forma como foi vinculada a matéria. Muito obrigado pela parte. Agradeço pela parte, deputado Rogério, assim como o deputado Levi, peço que incorpore ao pronunciamento. Deputado Rogério, no fundo, o que a oposição gostaria é que o hospital não funcionasse.
Mas para aquele cidadão que está em casa e que está precisando, ou para si, ou para um parente, ou para um amigo querido, de uma cirurgia ortopédica, para o cidadão que sabe o sofrimento que é, e nós, inclusive, nós políticos todos, somos frequentemente indagados quanto e inclusive, somos chamados a tentar agilizar atendimentos, nós sabemos o quanto é importante. Mas eu quero dar uma palavra de tranquilidade para essas pessoas, que o objetivo da oposição de fazer com que o hospital não venha a funcionar, não vai acontecer. O próprio governador do estado, em suas redes sociais, fez questão de tranquilizar a população. E aí eu vou ler aqui uma manifestação do próprio governador com relação ao hospital. O governador Flávio Dino garante em suas redes sociais que o hospital será construído apesar da tentativa de sabotagem da oposição. Ele faz diversos outros comentários, um dos quais, o deputado Rogério, Vossa Excelência até fez referência, que por que não construir? Por que alugar? Porque sai muito mais barato o aluguel e muito mais rápido do que ter que construir um novo prédio. Mas, partindo para finalizar esse pronunciamento, eu enfatizo o que já disse. No nosso governo, como bem disse o deputado Rogério, não tem timidez nenhuma na base de vir para cá, inclusive sair na frente e puxar um debate de um assunto polêmico, de uma polêmica artificial que foi criada pela oposição. Deputado Natalino, eu queria uma parte antes do encerramento, por favor. Com a permissão do presidente, vou conceder uma parte, deputado Coutrinho, aguarde só um minuto. Então, o pano de fundo disso tudo é tentar desqualificar o que está acontecendo no Maranhão. Mas o fato é que os avanços, eles são notórios, e eu vinha dizendo que nós, da base do governo, não temos nenhuma timidez em puxar um debate como esse, como qualquer outro debate, porque nós nos orgulhamos do governo que ajudamos a construir, porque nós sabemos do que nós ajudamos a libertar o Maranhão. E nós estamos vendo a cada dia. Ontem eu vi lá em Magalhães Jameira, deputado Levi, Vossa Excelência que atua de forma muito permanente naquela região, a alegria das pessoas vendo mais uma escola sendo inaugurada. Então essas coisas a gente vê todo dia, só não vê quem não quer. Diferente do governo passado, que muitas vezes eu via colegas aqui envergonhados, acabrunhados, deputado Souza Neto, sem querer ir para a tribuna defender o governo, porque não tinha o que defender, até porque não tinha governo. A governadora, então, nesse último governo dela, ela sumiu todo o tempo. O Maranhão era como se fosse um navio cujo comandante ficou em terra firme. Deputado Coutrinho, concedo a parte. Deputado, eu ouvi atentamente, eu tinha que me retirar até algum momento, mas eu estava assistindo lá Eu ouvi atentamente o seu pronunciamento. Nós temos que ter em mente que o governador, ele tem feito muita coisa. Pela primeira vez na história, o governador licitou 1.400 postos para ser distribuído no estado do Maranhão. Licitou mais de 300 ambulâncias para distribuir para todos os prefeitos, independentemente de ideologia política, bem como ambulâncias, que ele está liberando independentemente de deputado, de quem quer que seja a indicação. Agora, hoje pela manhã, eu vi pela Globo, pelo Jornal da Manhã, acerca dessa reforma desse hospital de ortopedia ali. Nós temos que saber que o governador, ele tem 217 municípios e tem os secretários, cada um tem suas áreas. Eu fui secretário muitos anos. Então, ali, a reforma está demorando e, evidentemente, um prédio com aquela estrutura alugado, ele tem que passar por reformas. Senão, o governo não tem um prédio. Ele alugando,
ele tem que reformar e adequar às suas necessidades. Então, eu não sei se o secretário, que é um assunto que eu acredito que não é do governo, Flávio Dino, do pessoal, é do secretário, é que tem que estar acompanhando a obra, é quem que tem que dar explicação à população, é exclusivamente do secretário de saúde, que é a pessoa responsável, é quem tem que estar acompanhando, e a reforma está demorando. Eu acho que já devia estar concluído, mas a obra é grande. E a situação lá para se adequar às necessidades do Estado da ortopedia deve ser muito grande, porque eu não conheço a estrutura. Mas, nesse caso, a responsabilidade não é do governo, Flávio Dino, se tem, mas é do secretário da Educação, é que teria. Eu não sei se procuraram ele para dar as explicações, muitas das vezes solta uma matéria de nível nacional, o secretário não teve a oportunidade de dizer, olha, está aqui a licitação, a obra vai ser entregue tal dia, tem que ter um contrato. Então, muitas das vezes se joga uma matéria dessa para atingir diretamente o governador Flávio Dino, e que, na realidade, a responsabilidade é do secretário, de estar acompanhando e de dar a satisfação da demora da conclusão da obra. Só isso. Agradeço pela parte, deputado Coutrinho, e vou concluir esse pronunciamento reafirmando a nossa consciência absolutamente tranquila e enfatizando à população do Maranhão que, apesar da má vontade, da tentativa de sabotagem, da tentativa de desmoralização, o hospital em breve será entregue à população e serão 50 novos leitos, sendo 10 de UTI especializados em ortopedia e traumatologia para servir ao povo do Maranhão. A oposição vai ter que continuar esbravejando, vai ter que continuar sentindo uma dor de cotovelo permanente, uma crise de abstinência que não passa, porque os avanços no Maranhão não vão parar. Nós vamos continuar avançando e mudando o Maranhão para melhor, como tem sido feito desde o dia 1º de janeiro de 2015. Muito obrigado.